Amém. Graça e paz, irmãos. Feliz ano novo, primeiro domingo do mês. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos ler carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. É um texto muito apropriado para a igreja, para os membros. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Amém. Poder sentar, irmãos. Paulo faz aqui uma recomendação, se não uma exortação a respeito do grande perigo que se alastra de maneira bem sutil, mas permanente, ativamente, na vida de alguns que não estavam firmes no propósito do conhecimento. Aqui é um texto para que a igreja pudesse estar concentrada a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos, que é justamente uma maneira bem sorrateira do inimigo fazer confusão, criar uma distonia, um conflito, para fazer com que as pessoas percam efetivamente a fé na obra salvadora de Jesus. O texto fala justamente disso, porque Paulo está aqui contra-atacando, Paulo está combatendo os falsos ensinos, os falsos mestres, e Paulo está aqui alertando a respeito do perigo, porque esses falsos mestres estavam inseridos no contexto da igreja, estavam se aproximando dos fiéis. E aqui é muito claro que quando Paulo cita isso, Paulo está falando, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é um termo escatológico, é um termo de coisas que está ampliando o período onde o inimigo vai atacar para seduzir a igreja, para enganar. E Paulo está tratando aí desde a ressurreição de Jesus até a sua ascensão, a sua subida aos céus, a partir dali, da ressurreição, ascensão, até a sua volta, nós vamos viver nisso que Paulo fala, os últimos tempos. Os últimos tempos. E esses últimos tempos aqui é uma condição para que a igreja esteja em alerta. A nossa preocupação é permanecermos firmes no Evangelho que foi deixado por Jesus, ensinado pelos apóstolos,
que se tornou a base central da vida de fé, da vida espiritual. Fora disso, qualquer coisa deveria ser refutada, rejeitada, colocada de lado, porque são falsos ensinamentos para desacreditar no Evangelho de Jesus. E o apóstolo Paulo combate firmemente, chamando essas pessoas de falsos profetas, são mentirosas, estão tentando cauterizar a consciência dos membros da igreja e, de maneira muito veemente, o apóstolo Paulo, ele combate, porque eram filosofias dos gregos que estavam se aproximando da igreja em Éfeso, e eles estavam levando ali algumas filosofias que não estavam, de maneira nenhuma, coadunando com o Evangelho de Jesus. Eles criando e ordenando abstinência de alimentos, e proibindo as pessoas de se casarem, e ainda aqui apresenta um Deus que eles não criam que esse Deus fosse divinamente espiritual e humano. Eles não criam. Se ele era humano, ele não era espiritual. Então havia também essa divergência de conhecimento, porque eles negavam a divindade e a espiritualidade do Senhor Jesus Cristo, que era pregado pela igreja que estava sendo cada vez mais desenvolvida naquele território, onde era um território fértil para as manifestações mediúnicas e também filosóficas dos gregos. E Paulo está combatendo. Irmãos, o caminho que nós precisamos entender para permanecermos firmes é sermos purificados pela palavra de Deus. Não existe outro caminho de purificação. Não existe outro caminho onde a pessoa possa buscar uma inteira busca e santificação de Deus que não seja pela palavra. Claro que a palavra nos leva ao conhecimento de termos intimidade, aproximação com Deus através da nossa oração, da nossa vida devocional. Não tem nada fora desse contexto, mas a palavra é que nos limpa. A palavra é que nos lava as nossas consciências, o nosso entendimento, toda a nossa formação como ser humano, cognitivamente falando, efetivamente na parte emocional, isso tudo vem através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está justamente criando essa firmeza da fé, porque eles queriam tirar esse conteúdo da fé. Porque estavam dizendo aqui que as pessoas não podiam ter uma vida que pudesse não ser alimentada pela questão do seu corpo, da sua forma de vida. Paulo fala isso, versículo 7 em diante. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, na espiritualidade. Na espiritualidade. Paulo está falando que é necessário cuidar do corpo, mas isso não pode desmerecer a importância de cuidar da vida espiritual. E é onde os gregos, os ensinamentos, falsos ensinamentos estavam chegando na igreja. O verso 8 diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo está falando a respeito da validade da vida, do tempo. Paulo está falando de que a vida, ela sofre transformações até chegar ao seu final. Por isso, Paulo diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, a espiritualidade, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, essa substância que promove a nossa esperança, ela não vem de conhecimento humano, filosófico, mas de fé.
nós acreditamos, temos esperança, confiança da vida eterna, é pela fé. Porque somente crendo é que nós subimos esse patamar desse campo terreno para o campo espiritual, sobrenatural. Ninguém pode ficar firme com Cristo, firme com Deus, se não elevar o seu nível espiritual. E precisamos ter cuidado, porque é onde o inimigo trabalha de maneira sutil, lentamente, mas permanente, para confundir as pessoas e criar dificuldades. Por isso que a Igreja do Nazareno ela investe muito na palavra, investe muito em ensinamento, porque nós temos compromisso e sabemos que a maneira da igreja, dos membros, de todos os líderes se protegerem do mal é através do conhecimento da palavra de Deus. Porque, meu irmão, aonde não tem a palavra de Deus tem heresia. Aonde não tem a palavra de Deus no púlpito, nós vamos ter sincretismo e falsos ensinamentos. Precisamos pregar a palavra. Eu não estou contra quem aqui queira falar da sua vida, queira falar de algum acontecimento, mas a palavra tem que ser pregada através do esboço da palavra de Deus. Tem que ser o conteúdo que é a chave central da mensagem, a palavra de Deus. Porque senão cada um vai começar a pregar as suas emoções, as suas condições de experiências. Então isso não alimenta a igreja, isso não fortifica o corpo de Cristo. O que fortifica o corpo de Cristo é justamente quando nós trazemos esse conteúdo da palavra e cremos que o Espírito Santo nos usa para alimentar as pessoas espiritualmente. O fortalecimento espiritual, a pessoa então consegue ter condições de suportar os agravos da vida. É que o apóstolo Paulo diz, olha, para pouco aproveita o exercício corporal. Porque a pessoa pode ter todo o conhecimento humano, pode ter toda a construção de uma vida tranquila aqui, mas quando tiver que enfrentar um problema, uma luta, uma dificuldade, se não tiver firmeza em Deus, a pessoa acaba se explodindo, acaba sendo abalada. Por isso é importante termos uma vida de piedade espiritual firme, porque quando o tranco vier, quando o problema vier, o conflito vier no mundo físico, material, emocional, nós tenhamos uma âncora poderosa que é a fé. A palavra de Deus nos diz que a fé é o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Você pode aplaudir ao Senhor? É a nossa fé. E a fé, as pessoas têm um entendimento muito errado. A fé, ela não é uma questão que seja subjetiva. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Não. A fé dá testemunho. A fé, ela demonstra ética. A fé demonstra verdadeiramente o dom que Deus deu ao homem. A fé, ela reflete as nossas ações. Então, a fé não nos deixa menos humanos. Não, a fé nos deixa cada vez mais humanos, para sentirmos a necessidade e evocarmos uma atitude que seja de relacionamento com as coisas que possam trazer os elementos espirituais. Então, a fé, ela não é subjetiva. A fé, ela é objetiva, ela é concreta. A gente vai ver, o que está lá em Hebreus capítulo 11? Coloca aí, irmão Bira. A gente vai ver lá. A fé, ela dá testemunho, ela fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espere e a prova das coisas que não se veem. Aí esse mesmo capítulo lá na frente vai dizer, os heróis da fé que deram o quê? Testemunho. Então, a fé dá testemunho. A fé, ela traz aquilo que é invisível se tornar visível.
É o firme fundamento das coisas que não se vê e fatos, convicções de coisas que se esperam. Está aí. Então, aquilo que é subjetivo se torna concreto, se torna algo tangível. As pessoas veem, as pessoas declaram. O apóstolo Paulo está falando justamente desse tempo onde nós podemos espiritualizar a nossa vida para que ela tenha poder para enfrentar as truculências, os problemas, as dificuldades. Eu não estou aqui condenando ninguém, né? Porque eu sei que cada um reage conforme a sua fé. Mas nós precisamos entender que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. A gente precisa crer que a fé ela vai mexer com o nosso ânimo, com as nossas atitudes. E o tempo que o apóstolo Paulo fala aqui é justamente para combatermos essa demanda de ensinamentos errados. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem. Se não investir no conhecimento, se não investir no ensino, se não investir naquilo que vai te capacitar, você ainda fica vagando. É necessário sentar e aprender com o mestre, aprender com quem tem conhecimento. E a palavra está justamente dizendo isso. Esta palavra, olha só o que ele está dizendo, a palavra que ele deixou é digna de toda aceitação. Era para que a igreja pudesse receber, olha, recebam, se firmam nessa condição que eu estou colocando para vocês. Porque para isto trabalhamos, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A condição é que não adianta a gente termos uma igreja que ela esteja inchada ou ela esteja numa condição confortável, onde não existe o alimento substancial para a vida espiritual, para a fé, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Eterno. E não tem isso, irmãos. Cada um é usado por Deus para um propósito. Uma mesma palavra, ela começa a ser atingida por diversas camadas da igreja. Então, não pense que a palavra não se renova a cada dia. Cada pessoa é usada para um propósito, porque Deus quer atingir todas as camadas da igreja. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, que a palavra ela precisa ser repetida. Ela precisa voltar novamente a tocar no mesmo assunto para que haja um destravamento da mente, para que seja arrancada o bloqueio da mente. E não pense que isso é simplesmente uma coisa para quem é leigo, para quem é novo. Não, para todos nós. Porque estamos debaixo desse manto onde há tanto impedimento. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa palavra é digna de toda aceitação. É geral. E nós precisamos ouvir 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Então, essa palavra, ela está hoje nos atingindo, porque, querendo ou não, nós estamos vivendo um tempo de muita heresia, muita falácia espiritual, muita baboseira gospel. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão transferindo o sacrifício de Jesus para elementos físicos, para as coisas que são de ordem religiosa, estão tirando o efeito e o poder daquilo que foi eterno. Não existe comunhão depois que a cruz foi afincada, depois que a cruz realmente foi exposta por Cristo, não temos nenhuma simpatia pelo mundo. Quando Cristo morreu por nós, nós vivemos em inimizade com o mundo. Não tem como o crente ser associado às coisas que não são do eterno. Então,
nós estamos vivendo um tempo onde toda heresia tem entrado no meio evangélico por meio da palavra de Deus, falsos ensinos. E nós precisamos ter um entendimento. Eu acompanho algumas coisas na rede social e compartilho com alguns amigos pastores, a gente debate. Não coloco isso de maneira franca, livre lá na rede social para não criar problemas, mas a gente vê crescendo, não está diminuindo não, está crescendo a heresia no meio da igreja. Falsos ensinos, atitudes e comportamentos que não geram fé e ainda alimentam coisas que contradizem completamente o conceito e a espiritualidade deixada pelos apóstolos. Então, nós precisamos voltar a tocar. Ah, mas o pastor já falou isso. Fale quantas vezes forem necessário. Fale até que isso seja realmente dominado pela mente, que isso seja absorvido pela mente, onde a pessoa possa viver realmente o evangelho, que é o evangelho substancial da palavra de Deus. Porque nós estamos enfrentando agora uma série de ataques que tem contaminado a mente dos crentes, dos servos de Deus. E as pessoas que têm dificuldades de entendimento, as pessoas que têm dificuldade de conhecimento, a igreja não é obrigada a entender de tudo sobre teologia, sobre áreas em que se define todo o campo das doutrinas teológicas. Não, mas a igreja pode cobrar do seu pastor, pode cobrar do seu professor de escola dominical, pode cobrar do seu líder. Aí sim, comentava isso, porque nós temos a responsabilidade de explicar, de ensinar de acordo com a doutrina das Escrituras Sagradas. Então, não tem nenhum ato de, estou incomodando. Não incomoda em nada. Tem que incomodar mesmo. Tem que falar, tem que, olha, eu tenho dúvida, quero tirar isso da minha mente, não estou entendendo. Tem que procurar sanear a mente para que ela esteja realmente tranquila para viver um evangelho santo, de paz e de harmonia com Deus. Porque a nossa maior luta não são com as pessoas. A nossa luta é contra o diabo e o seu reino, amém, irmãos? E há um entendimento, há uma filosofia dizendo assim, eu para viver o evangelho, para ser um servo de Deus, não preciso estar na igreja. É como se você dissesse assim, então tá, você vai estudar, não precisa estar na escola. Você vai estudar, não precisa de um professor. Você vai trabalhar, não precisa ir para o trabalho. Não tem, a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. A igreja é o lugar onde nós compartilhamos experiência, conhecimento, adquirimos aqui compreensão da palavra. É o meio pelo qual Deus, Ele nos traz a renovação espiritual. É o lugar onde nós realmente somos purificados pela palavra de Deus, pela pregação. Se faz necessário nos ajuntarmos mesmos, porque até que Ele volte, eu digo para vocês, como falei inicialmente, nós estamos no tempo do fim, tempos ruins. Até que Cristo volte, nós estamos vivendo uma série de ataques para envergonhar, para humilhar, para explorar a mente mais vaga, pessoas que têm dúvidas do Evangelho, para criar escândalos. Nós precisamos ter resposta para essas pessoas. Como que eu sou um servo de Deus, como que eu entendo a palavra, como que eu estou dentro da casa de Deus e não posso dar resposta a um vizinho, a uma questão espiritual. Mas como você pode dar resposta às pessoas se você mesmo não tem entendimento, não tem conhecimento? Então, nós devemos voltar. Paulo falando aos filipenses, ele exortava, falando, olha,
que voltava a falar novamente as mesmas coisas, porque isto tem proveito para vós. Então, a repetição, ela não é ruim. A repetição, até que a pessoa possa entender, ela se faz necessária. A repetição leva à persuasão. Se não tiver repetição, a pessoa... Tem pessoas que não entendem mesmo, não tem nada de errado, você não é obrigado a entender tudo. Mas a repetição vai levar a pessoa à persuasão, ao entendimento, à compreensão. Existem muitas coisas dentro das Escrituras que você precisa realmente buscar, entender, para que a tua alma possa repousar tranquila, para que você tenha paz, né? Você viver dentro de uma casa espiritual e ali acometido de dúvidas e de dificuldades, isso não é bom. É bom quando você tem essas dúvidas e saiba aonde recorrer, aonde você possa ali dirimir as suas dúvidas. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, irmãos. Aí vamos entender por que Paulo estava tocando nesse assunto em relação aos problemas dos falsos ensinos, justamente quando ele estava prestes a sair do cenário terreno. Ele estava prestes. E ele está dizendo a Timóteo, no final ele fala a respeito da idoneidade do seu ministério, da permanência na palavra, e falando para Timóteo, porque Timóteo era um rapazinho, era um jovem. E ele fala, no versículo 10 em diante, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém, aí é uma questão que o apóstolo Paulo se preocupa com a idoneidade de Timóteo, né? Por ele ser jovem, ser rapazinho, mas Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade, tá? Você toma a sua postura, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta a ensinar até que eu vá. Então, claro que o apóstolo Paulo queria estar presente, mas ele não pôde. Mas estava, persistir em ler, em exortar, em ensinar, até que ele pudesse estar com os irmãos. E no final, o versículo 14, ele diz, olha, não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, existe uma coisa que nós não podemos jamais achar que deve ser feita de qualquer maneira e desrespeitamos muitas vezes quem recebe essa consagração, essa imposição das mãos que foi posta pela liderança da igreja. Volto a dizer, a igreja do Nazareno tem muita preocupação com isso. Por isso, para ser um pastor nazareno, a pessoa tem que realmente estar enquadrada em todos os requisitos e desenvolver o seu dom, o seu ministério. É uma coisa que a gente tem se preocupado com a aparição, né, de tantos ministros que, às vezes, isso põe em risco a fé, põe em risco o amor, né, põe em risco toda a doutrina do Evangelho. Precisamos ter cuidado para que essas pessoas tenham um compromisso, e dentro desse compromisso, muito mais possam refletir a vida de Jesus. A vida de Jesus. Porque as pessoas quando olham assim, é o pastor da Nazareno. Mas não pastor da Nazareno, é de tal. As pessoas cobram-nos e não tem jeito. Se você não quer ser cobrado, entrega a sua credencial, entregue seu ministério. Irmãos, não tem jeito, isso é para mim, é para vocês, é para todos.
E a gente tem que parar com esse vitimismo, sabe? Existe um vitimismo no meio do povo de Deus. Porque, meu irmão, se você não souber dividir o espiritual do físico, você vai fazer uma lambança. Uma lambança. Então, existem coisas que você está colhendo porque você fez errado. Isso aí é a vida. Existem coisas que você está colhendo que, infelizmente, você não tem nada a ver com isso, mas... E as coisas são assim. Então, o que nós precisamos é mantermos a nossa fé, independente do processo, quando eu digo processo, dos tempos, tá? Independente do que aconteça, isso não pode mudar minha postura diante da igreja. Não vou vir mais para a igreja, não vou assumir mais isso. A gente vê tantos questionamentos, por que Deus deixou isso? Por que Deus agora não age? Então, demonstra realmente uma fé fictícia. É uma fé que ela ainda não está enraizada dentro do conceito doutrinário dos apóstolos. Porque se a gente for ver no final de vida dos apóstolos, o único que morreu de morte natural foi João. O restante foi tudo sofrendo martírio. Então, a gente quer assim, com uma vida confortável. É o que o Evangelho da Prosperidade está hoje trazendo, né? Infelizmente, as pessoas vão para a igreja em busca de alguma coisa física. Tá? Não é para buscar para a vida espiritual. Então, as pessoas estão em busca disso. E, principalmente, atrás de profecias. Que as pessoas estão atrás de revelação. Meu irmão, aqui, o cânon foi fechado, a revelação está aqui, a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, apta para ensinar, para corrigir, para redaguir. Então está aqui a palavra de Deus. Mas o povo tem preguiça, né? Tem preguiça de estudar, tem preguiça de buscar a Deus pela revelação. Essa revelação que é o Logos, da escrita, do verbo. Então, a gente tem tudo. Temos uma casa espiritual, temos ensinamento, e é isso que deve ser a sua fonte para alimentar a sua vida, para você permanecer. A gente encontra tantas coisas assim que eu até digo, como pode estar acontecendo no meio da igreja? Como pode estar acontecendo no meio do povo de Deus? E as pessoas acreditam. As pessoas não têm conhecimento da palavra, vão buscar justamente nesses forasteiros gospels. Estão aí. Não, é tudo em nome de Deus. A pessoa pega o pacote e leva o pacote achando que aquilo ali vai resolver. E, sinceramente, a gente percebe como o povo tem falta de conhecimento, né? A atitude tem demonstrado a falta de conhecimento do povo de Deus. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar. E essa é a nossa preocupação, irmãos. Hoje nós estamos aqui falando a respeito disso, porque nós vamos ter uma série de acontecimentos para prevenção, para cuidar da fé, através da palavra de Deus. Teremos aqui vários eventos para fortalecer a vida do crente, do servo de Deus, do pastor, do líder, de todas as pessoas, em todas as áreas bíblicas. Vamos tentar atingir para um propósito maior na vida dos irmãos, que é justamente aquilo que é necessário, né? Jesus, ele esteve muito preocupado com isso. João 5,39, por favor, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é uma necessidade urgente estarmos voltados para trazer a palavra de Deus para o seio da família, para a vida do filho, para a vida do casal. A palavra de Deus como centro
da vida de fé. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós não podemos estar no obscurantismo, não podemos estar com véu ainda diante dos nossos olhos. Nós precisamos avançar, querer mais, procurar cada vez mais o conhecimento para destravar a vida espiritual, destravar a mente. Nós estamos num tempo onde precisamos ter uma arma de defesa, tudo bem, mas precisamos também ter uma arma de ataque. Eu digo de ataque contra os falsos ensinos, contra Satanás, contra o seu reino, para que isso não venha prejudicar a vida de cada homem de Deus, de cada mulher que serve ao Senhor. Então, a gente precisa trazer o conhecimento da palavra. E assim, irmãos, como é que eu faço para ter conhecimento da palavra? Olha, tenha decididamente, de maneira metódica, um tempo para estudar a Bíblia. Tira, pastor, só posso durante o dia tirar meia hora. Amém, Deus te abençoe. Tire meia hora. Eu posso tirar mais um pouquinho, 40 minutos, 60 minutos. Amém. Então, nesse momento vai ser o seu momento com Deus. Gente, hoje tem a facilidade da Bíblia falada. A Bíblia falada. E nas traduções, né, nas versões que nós conhecemos, você pode colocar, tenho dificuldade, coloca lá, tá, no seu smartphone, você está trabalhando Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos. Vai lendo para você está ouvindo. Pastor, isso é válido? Claro que é válido. Seria melhor se você pudesse estar lendo, mas se você não tem tempo assim, coloque. E você está se alimentando, a palavra está chegando à sua consciência. E é o que eu estou falando, é o destravamento da mente. Porque, irmãos, a única coisa que vai destravar a mente da pessoa em relação a essa obra do mundo, de Satanás, na mente do ser humano, é a palavra de Deus. É ela que tem poder para destravar. Porque não tem outro meio. A igreja precisa entender, caminhar, trilhar por esse conceito que através do conhecimento, do ensino da palavra de Deus é que nós vamos criar verdadeiramente uma fortaleza espiritual que precisamos. O apóstolo Paulo diz, olha, que esse tempo seja um tempo tanto do presente quanto que há de vir para o futuro. Então, esse alimento não é um alimento que vai sair no nosso ventre, mas é um alimento que vai nos levar para a eternidade. Então, você está se alimentando para uma aprovação que é acima desse mundo terreno. Muito acima desse mundo terreno. Não você vai aqui simplesmente pegar a Bíblia e só abrir aqui na igreja. Ou muitas vezes nem abre, né? Porque os irmãos da multimídia, muito eficazes, colocam para nós aqui, que nos ajuda bastante. A gente só lê aqui, em casa, e no dia a dia. E quando você vai trabalhar, e quando você enfrentar uma dificuldade, qual é a palavra, qual é o fenômeno espiritual que vai dominar a sua vida? O que você vai ser diante das crises, dos embates? Como você vai agir diante dos problemas? Irmão, se não tivermos a palavra de Deus, nós vamos ficar rodeando em filosofias humanas e vamos perecer. Porque é a palavra que nos sustenta. Paulo diz, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então, dentro dessa visão, nós estamos trazendo para a igreja, para que possamos nos alimentar, nos fortalecer a cada dia. Estude a palavra. Tem irmãos aqui que começaram a fazer faculdade de teologia já depois de uma idade já bem madura. Que bonito, que exemplo, isso é muito bom. Isso é exemplo para os fiéis. Estude mesmo, se realize, comece a trabalhar essa questão dentro de você. Alcance o que você quiser alcançar na vida, mas nunca tire esse tempo de relacionamento forte com as Escrituras Sagradas, buscando a Deus através do Espírito, da palavra, da revelação Logos. Tem a revelação Rema. Não deixo aqui nenhuma preocupação que eu não creio, irmãos. Eu creio em profecias, eu creio em revelações, mas, olha, a gente tem que ver que tipo de profecia e de revelação isso quer trazer para os nossos dias. Porque existem muitas coisas lógicas, né? Existem profecias que são coisas corriqueiras. Isso aí não acrescenta nada, não diz nada. Que você vai ser próspero, que você tem um laço de morte, tem uma dificuldade na vida. Gente, isso aí é besterol, né? Isso aí não é revelação, isso aí não é um prognóstico profético, nada disso. Mas a gente precisa entender que a revelação e as profecias não podem ser coisas lógicas, tá? Irmão, vejo uma dificuldade, vejo uma luta na sua família. Descobriu a pólvora. A gente precisa ter moderação, a gente precisa ter coerência, porque a palavra vai forjar isso dentro de você. Moderação, coerência, alimentar a igreja com essas coisas, né? Esses dias eu vi um irmão falando que dentro do galinheiro o galo falou em línguas. Você já deve ter visto esse vídeo que está rodando aí, né? E outro frango, outra galinha interpretou. Olha o que estão fazendo com o evangelho, irmãos. O absurdo dessa ação herética. Isso é heresia. Mas o povo, glória a Deus, aleluia, batendo palma. Eu falei, meu Deus! O que está acontecendo com o evangelho? Virou uma coxa de retalhos. Cada um faz o que quer, pega o texto, transforma no que quer. Precisamos ter espírito de moderação, participação desse evangelho, lembrando que viver a vida piedosamente nos levará, como o apóstolo Paulo diz, à esperança, ao gozo da vida eterna, preenchendo o nosso ministério com amor, com simplicidade, com zelo, sabendo que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. O seu ministério, o seu dom, o seu chamado não pode servir de impedir as pessoas de vir e crescerem na fé com Jesus. Mas ao contrário, que o seu ministério seja a carisma, charisma, o bom perfume de Cristo, para atrair as pessoas, não a caatinga do mundo, não o mau cheiro da vida desgraçada do mundo. Ver o mau exemplo do irmão. Não, esse é o mau cheiro. Não, como é que eu vou para a igreja? Aquela pessoa... Então a gente precisa se colocar com espírito de moderação, de coerência. E o apóstolo Paulo fala, irmãos, de uma coisa que muitos não querem pregar, sabe? Porque as pessoas acham que servir a Jesus é ter uma vida tranquila, né? É ter um tapete aveludado, macio para pisar. Muitas vezes temos pedras, temos espinhos que ferem os nossos pés. O apóstolo Paulo fala a respeito disso em relação aos sofrimentos que muitas vezes são gerados
porque nós estamos vivendo no Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, ele fala a respeito justamente dessa condição. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha aí. Então, Paulo fala que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, quer dizer, antes de tudo chegasse a aparição, já estava decretado todo esse chamamento, essa vocação para a sua vida. Como Paulo está falando, olha, viva segundo o poder do Evangelho, tá? Segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, uma coisa que estava programada já dentro da agenda de Deus, dentro da sua visão de eterno, daquele que é onisciente. Então, queridos, o nosso propósito é transformar realmente uma potência, todo o nosso programa de desenvolvimento, de estudo, de pregações. Nós vamos ter aqui, agora em março, um estudo a respeito de como você pode melhorar a sua pregação. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ter momento também de conhecer mais as doutrinas de como ser um crente nazareno. Tudo isso e vários outros ensinamentos que teremos para poder fortalecer a igreja. Que aqui tenhamos mais dons e talentos, tenhamos tudo o que precisarmos dentro dessa casa. Amém, irmãos? Possamos ter aqui mestres, doutores da palavra, temos aqui pastores, pessoas capacitadas para conduzir, e é isso que alimenta a igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estarmos exercendo os dons espirituais, o ministério da palavra possa nos cercar, nos proteger, nos fortalecer, porque no mundo nós não teremos paz. A paz é só em Cristo. A paz é só em Cristo, não adianta. No mundo é só aflição. Eu digo aflição porque o que as pessoas fazem no mundo são obras da carne. Né? O apóstolo João, na sua epístola, lá, ele fala a respeito disso. Olha, não tenham comunhão com o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. O que o mundo oferece nunca foi o amor de Deus. Nunca. Mas nós estamos numa luta. Eu digo, irmãos, assim, até Jesus voltar, nós estamos numa gladiação. É espada. Puxa a espada, meu irmão. E e é luta. Não tem paz. Pastor, não tem paz? Não tem paz. Mas o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu. Você é fortalecido a cada hora, a cada momento. O Espírito do Senhor está usando a sua vida. Os crentes são loucos por Cristo. Tá? Eu quero, em nome de Jesus, deixar essa palavra aos irmãos. Hoje nós vamos ter classe única. Vamos ter uma aula inaugural aqui. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos começar. E vamos ter uma reunião com os professores. Nós estamos preparando todo o piso, né, do ensino da nossa igreja e reconhecendo algumas coisas que precisamos consertar, estamos consertando. E algumas coisas que estamos incrementando para melhorar, né, facilitar com material, com recurso pedagógico para o professor, para o ambiente da sala de aula. Estamos preparando, assim, dentro das nossas condições, investindo, assim, irmãos, o máximo. Não estamos poupando, não. Dentro das nossas limitações, estamos investindo o máximo. Mas precisamos que vocês apoiem, que vocês divulguem. Principalmente, irmãos, que vocês estejam envolvidos, tá?
toda a igreja, né? Hoje nós sabemos em estudos realizados que só participam da escola dominical nas igrejas de 30% a 35% dos membros. Então, é um desafio? É um desafio, irmãos? Não é um desafio alcançarmos os 100% dos membros? Isso é uma pesquisa feita. Então, há pouco interesse para o estudo bíblico de domingo na igreja. Então, quando muitas vezes a gente tem o maior número dos membros no domingo, no culto à noite. Mas é hora de, reverter, trazermos tudo 100%, tanto de manhã no estudo quanto à noite, amém? Você pode aplaudir o Senhor?